Fala, galera! A paz de Cristo e amor de Maria, sejam bem-vindos à nossa live oracional. Eu me chamo Lucas Eu me chamo Robert. e nós somos da equipe do podcast Jovem Cristão. E queremos te convidar hoje, neste momento, a rezar conosco o Salmo 39, 38, 39 ou 39, 38, tá bom? Vem rezar conosco, pega sua Bíblia agora. E enquanto você vai pegando sua Bíblia, já vai pensando qual a intenção que você quer entregar a Deus nessa noite. E também qual o motivo que você quer louvar e agradecer a Deus nesta noite. Que esse momento seja um momento de graça. Se você estiver ouvindo ou acompanhando a gente em outro horário, qual a intenção que você quer colocar nesta hora? E eu acrescento nesse momento, nessa intenção, nesse horário, no momento, pelo Papa Francisco, por sua saúde, pelo Dom Geraldo, nosso ex-pároco, por todos os enfermos do mundo todo, pessoas com câncer, pessoas com tantos outros tipos de adoecimento, pessoas em tratamentos que são caríssimos, que estão precisando de providência na parte financeira para poder pagar os seus tratamentos, pessoas que estão desesperadas neste momento, endividadas, nossos irmãos e irmãs de outras religiões, nossos irmãos e irmãs também de outras comunidades cristãs, e também todos vocês católicos que nos escutam, todos os católicos do mundo inteiro, por todos aqueles que perseguem a Santa Igreja, perseguem todos nós que somos cristãos, e também por todas as pessoas que, infelizmente, dentro das nossas igrejas, dão contra-testemunho, ou seja, falam uma coisa, mas vivem outra coisa totalmente diferente, e assim acabam por afastar as pessoas que estão começando a entrar na nossa fé. Senhor Jesus, acolhe com carinho cada uma dessas intenções, pelos nossos familiares, nossos amigos, ouvintes do podcast, equipe do podcast Jovem Cristão, todas as intenções agora que sejam colocadas nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, por intercessão de nossa mamãe, Nossa Senhora das Dores. Começamos esse momento em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Santo Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Robert, você faz as honras então da leitura para a gente aí? Então, para quem pegou ali, né, o Lucas falou, Salmo 38, 39, ou 39, 38, né? Então a gente inicia assim: ao mestre de canto, a Iditum, Salmo de Davi. Disse comigo mesmo: velarei sobre os meus atos, para não mais pecar contra a língua, com a língua. Porei um freio em meus lábios, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Fiquei mudo, mas sem resultado, porque minha dor retrocedeu. Meu coração se abrasava dentro de mim. Meu pensamento se acendia como fogo. Então eu me pus a falar. Fazei-me conhecer, Senhor, o meu fim e o número de meus dias, para que eu veja como sou efêmero. A largura da mão, eis a medida de meus dias.
Diante de minha voz, diante de vós, minha vida é como nada. Todo homem não é mais do que sopro. De fato, o homem passa como a sombra, e é em vão que ele se agita a montoios, sem saber quem recolherá. E agora, Senhor, que posso esperar? Minha confiança está em vós. Livrai-me de todas as faltas. Não me abandoneis ao riso dos insensatos. Calai-me, já não abra a boca, porque sois vós que operais. Afastai de mim esse flagelo, pois sucumbo ao rigor de vossa mão. Quando punis o homem, fazendo-lhe sentir a sua culpa, consumis como faria a traça, o que ele tem de mais caro. Verdadeiramente, apenas um sopro é o homem. Ouve, Senhor, a minha oração. Escutai os meus clamores. Não fiqueis insensível às minhas lágrimas. Diante de vós não sou mais nada que um viajor, um peregrino como foram os meus pais. Afastai de mim a vossa ira, para que eu tome alento, antes que eu vá para não mais voltar. Palavra do Senhor, graças a Deus. E a gente já vem puxando aqui em cima, né? No versículo 2 aqui, ó, a gente fala assim: disse comigo mesmo, velarei sobre os meus atos, para não mais pecar contra a língua. Porei um freio em meus lábios, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Aí você pega lá na passagem que o Senhor fala assim, a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Né? Lá no Resgate, quando eu estava rezando, no grupo de oração Resgate, o pregador falou assim, para que a gente possa ir para o céu, a gente tem 3 estágios na nossa vida. A gente tem o corpo, a gente tem a alma e a gente tem o espírito. Para que a gente possa conseguir chegar até o céu, que é com Deus, o nosso espírito tem que ter harmonia com a nossa alma. Para que a gente consiga ir. E como é que a gente faz? Rezando. Né? Rezando e se afastando das coisas que nos afastam de Deus. Porque se a nossa alma não tiver compatível com o nosso espírito, a gente não vai subir, não. A gente vai ficar ali no purgatório ali, né? Por um tempo até que você seja reconciliado, né, com Deus ali, que o purgatório já é seu caminho para o céu. Só que você passa por ali para que você consiga, né, subir direto. Ali você não tem volta. Né? Mas ali você vai ser tentado para você subir para o céu. E quando ele fala que velarei sobre meus atos, é você tomar conta daquilo que você faz. Tipo, o que te faz a pecar hoje? É o vício na bebida? Então você tem que tomar conta. Então, se você sabe que você tem vício de bebida, para que você vai no barzinho beber? Né? Para que você vai no barzinho? Se um colega chama assim, vamos tomar uma cerveja ali? Você pega e vai? Você já praticamente se entregou ao vício. É o vício de ver filmes pornográficos? Para que você vai ficar vendo? Se isso te faz você a te afastar de Deus, para que você vai lá ver? Vou dar só uma olhadinha, não vai fazer nada não. Começa do nada. É igual um amigo meu falou comigo, a gente era mais novo. O vício começa com aquele. Vou experimentar para ver como é que é. O cara te oferece ali um baseadinho ali. Não vai acontecer nada, eu vou só experimentar hoje ali. Aí vai hoje, amanhã, depois, já, na próxima vez você já tá no vício, não sabe nem por quê. E é assim que começa. Você vela pelo aquilo que te faz pecar. Se você é muito ignorante, você fala assim, eu estresso à toa, reza.
Então pede a Deus para te dar mais calma, assim como o padre Reginaldo aqui de Viçosa fala, né? O que tira a sua paz? Então pede a paz, né? Baixa a cabeça, Deus, o que está tirando a minha paz? Reza em cima daquilo ali. E aí fala aqui, ó, para não mais pecar com a língua. Cara, é o que mais faz o ser humano pecar, é o danado da língua. É o que mais faz o ser humano pecar. Tirando a mente humana, é o que mais vai pecar o ser humano. Você acha que quando Deus fala não matar, você acha que Deus fala de você pegar um revólver e dar um tiro na pessoa, ou dar uma facada? Não. O não matar é você fazer o cara perder o brilho que ele tem. A sua língua, que você fala. A gente tem que tomar cuidado da boca. Porque o que sai da boca da gente, a gente não consegue voltar atrás. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque isso pode magoar seu irmão. Às vezes seu irmão está tão feliz querendo te contar uma coisa que ele acha que é importante para ele, e você pega e fala assim, ah, não vai dar certo. Cara, quando você fala isso, você já acabou com tudo que ele tinha planejado. Aquela atividade que ele acordou de manhã cedo até agora já acabou ali em menos de 2 segundos. Né? É como diz um colega meu, sonhar é difícil, o mais fácil é destruir. Não é sonhar, conquistar é difícil, o mais fácil é destruir. Por quê? Você demora meses, anos para você conseguir construir alguma coisa. Vem, destrói rapidinho. Traz desânimo. E aí você fica aquilo, você começa a ficar pensando, ah, eu quero jogar, eu quero ser igual eu. Falo de mim, né? Eu não sei tocar violão e não sei cantar. Eu canto mal pra caramba. Lucas já canta e toca violão. Né? Lucas como é que fala? A palavra faz parte da ministra lá de música lá. Ministério de Música. Né, Lucas? Eu falei certo, né? Ministério de Música. Então, tipo assim. Aí eu viro pra Lucas e falo assim, ô Lucas, tô querendo cantar, cara. O Lucas vai assim, ó, mas você não sabe cantar? E aí? Ah, Rocha, não vai dar certo você no coral não, porque você não sabe cantar. Ah, eu tô afim de tocar violão. Ah, você é canhoto, vai ser difícil de dar aula. Você é canhoto. Aí vai me esperando tudo embora. Porque a vontade que eu tive, eu vou começar a pensar, é mesmo, cara. Sou canhoto, né? Muito difícil dar aula pra canhoto, porque ele é destro, eu sou canhoto. É difícil. É melhor desistir pra lá. É melhor desistir de cantar, porque eu não tenho dicção pra ser cantor. É, tá certo. Deixa pra um cara mais treinado. Mas como é que você vai saber se você tem dicção ou se você nunca tentou? Se ninguém nunca te deu oportunidade. Porque cantar no banheiro, cantar pra você e ficar cantando junto com a música que o cantor canta é totalmente diferente. Você segue ali o passo que o cantor tá cantando. Mas e quando é você sozinho? Quando você tenta cantar, você quer tentar, você sente no seu coração que você quer cantar e alguém vira pra você e fala assim: ah, não vai não, que não vai dar certo pra você não. Você já destruiu a vida do cara inteiro ali. E tá aqui, ó. Porém, um freio em meus lábios. Botar freio nos lábios quer dizer você fechar a boca. Uma coisa que eu aprendi num podcast que eu tava assistindo uma vez, tava ouvindo, que o cara fala assim, quando você quer realizar algum sonho seu, a primeira coisa que você tem que aprender, fechar a boca. Aqui, ó. Fecha a boca. Entrega para Deus. E depois entrega para uma pessoa que você confia muito. Mas você vai entregar para uma pessoa. Naquela pessoa que você tem como um cofre. Que é aquele amigo ou aquela amiga muito fiel seu. Ou a sua mãe. Falou, mãe, eu estou tentando realizar tal sonho. Mas eu quero que a senhora, ó, boquinha de siri, fechada. Eu tenho o Lucas como um amigo. Eu conto muita coisa para Lucas. Meu sonho. Eu espero que ele não conta para ninguém, né? Aí já é com ele. Mas eu conto para ele. Muita coisa na minha vida, sim. Eu conto para ele. Né? Sonhos que eu quero realizar. Né? Problemas comigo mesmo, pessoais. Né? E, então, tipo assim.
E quando você quer realizar uma coisa na sua vida, você tem que fechar a boca. Deus, quando realizava milagres, ele muitas vezes ele falava com aqueles, igual, por exemplo, dos cegos, não, foi dos leprosos, se eu não me engano. Né, se eu estiver errado, que o Lucas me corrija. Foi dos leprosos, que quando Jesus curou eles, Jesus pediu para que eles fossem para o templo, que ele não falasse com ninguém. Que ele fosse lá no templo, para mostrar para o templo que ele foi curado. Mas tinha muito milagre que Jesus fez, e Jesus não precisava falar nada. Só ficar ali na deles. Por exemplo, Maria Madalena, Jesus falou com ela, vai e não voltes a pecar. Jesus falou com ela, vai lá na sua cidade e conta todo mundo que eu te curei. Não. Jesus falou com a mulher do poço, com a samaritana para ir lá avisar o pessoal que ela foi curada. Não. Jesus foi naquela mulher lá que tocou na roupa dele, foi curada lá da mão, da fluxo de sangue. Jesus pediu para ela divulgar para alguém? Não. Jesus foi em Bartimeu, mandou Bartimeu falar com alguém? Não. Eles que queriam falar. Mas Jesus pediu para não falar. Eles não falaram nenhum pra você ir lá falar. Fala aí, conta todo mundo agora. Não. Jesus fala que sua mão esquerda faz, sua direita não tem que saber, não. As suas atitudes que vão. Todo mundo vai ver pelas suas atitudes. Maria Madalena, quando ela se evangelizou, o pessoal começou a ver a atitude dela. A samaritana, o pessoal começou a acreditar nela quando ela chegou desesperada na cidade, que ela foi curada. Eu fui curada, eu fui curada, eu fui curada. Aquele homem ali me salvou, e todo mundo ficou com aquilo na cabeça. Queria saber por que ela estava falando daquele jeito. Mas no momento nenhum Jesus falou assim, vai lá agora e compra todo mundo. Entendeu? Então, tipo assim, quando você quer, pai sempre falou comigo assim, quando você quer fazer alguma coisa, primeiro você realize, depois você conta. Tem que estar com o trem 100% garantido. Se você quer conseguir um emprego, por exemplo, ou você quer um emprego, uma namorada, por exemplo, um namorado, primeira coisa é fechar a boca. E depois você vai tentar concluir aquilo ali. Um emprego, por exemplo, você vai rezar para que Deus te dê um emprego. Emprego dos seus sonhos. Você conseguiu, tá fechado já? Você vai lá e conta. Conseguiu um emprego. Se você tá tirando autoescola, por exemplo, o que aconteceu muito aqui na minha casa aqui foi isso. Tá tirando autoescola. Para ninguém que está fazendo autoescola. Ninguém. Quando você tirar a carteira, você posta. Tirei minha carteira. Pá! Olha lá essa carteira. Porque Deus te abençoou. Se você contasse para alguém, não ia dar certo. Né? Meu coração se abrasava dentro de mim. Meu pensamento se acendia como fogo. Então eu pus-me a falar. Fazei-me conhecer, Senhor, o meu fim e o número dos meus dias, para que eu veja como eu sou efêmero. É o que eu falei. Ele pede, tipo assim, que assim como no purgatório, a gente vai ficar ali num tempo indeterminado. Ninguém que foi para lá não me voltou para contar como é que é, eu também nem quero que fique por lá, né? Mas pelo que né, fala assim que você vai ser caminhado para Deus, né? E quando ele pede para contar os dias dele, é para que ele possa ver que ele não é nada. Igual aquela música Trem-Bala, que fala, né, que a nossa vida é um trem-bala. O trem está passando. A nossa vida está passando assim diante dos nossos olhos. O trem da nossa vida está passando. Quando chegar no último vagão, acabou. Acabou sua vida. Bartimeu, quando viu Jesus passando na cidade, ele gritou. Jesus já estava quase chegando no final pelo que parece, Jesus estava quase chegando no final do seu destino. Ele continuou gritando e Jesus voltou atrás. Falou, pai, não deixa a graça passar, não. Ela está passando aqui, ó, na sua frente. Basta você ir lá e pôr a mão nela. E Bartimeu deixou a graça passar, não, que ele gritou. Então lembre-se, irmão.
que seu vagão, seu trem, ele passa uma vez só. Ele só vai para uma estação, né? Depende da onde você quer ir. Ou você quer passar na estação e subir o céu, ou você quer pegar a estação direto pro inferno. Basta você escolher para onde que você quer ir. E ele passa uma vez. Ele está passando. Nesse vagão, a sua vida inteira está nele. Tá lá atrás está o que você viveu. Agora nesse vagão que você está sentado nele, tá o que você está vivendo. E amanhã vai passar. Amanhã você vai para o que vai acontecer amanhã. Então você está andando nos vagões. Quando você chegar no seu último vagão, aí você vai. Para onde você quer ir? Você quer ir para a esquerda, que é o caminho de Deus? Você quer ir para a direita, que é o caminho do diabo? Mas isso basta do quê? As suas atitudes. Porque o trem é guiado através das suas atitudes. O trem ele é praticamente um trem assim, movido à inteligência. Todas as ações que você faz, o trem vai pegando ali. E ele vai mudando a direção dele de acordo com o que você vai decidindo para ele ir. Então você dá o comando pro trem. Você é o maquinista. É você que guia o trem. É você que dá o compasso para ele ir. Para onde que seu trem está indo? Para e pensa um pouquinho. Para que lado seu trem está indo? Será que está indo para o lado de Deus? Ou está indo para o lado do inferno? Façamos um pouquinho de silêncio, então, para pensar, então, como que está a nossa vida em relação a isso. Para qual caminho a gente tem ido. Na nota de rodapé, numa outra Bíblia que eu tenho aqui, que é aquela edição Mensagens de Deus, né? Que é da editora Santuário, junto com a editora Loyola, diz assim, cita primeiro lá, a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 20. Assim, a criatura está sujeita ao nada por causa daquele que a submeteu, com esperança, no entanto. E pegando exatamente essa passagem aí, que está falando aqui, de Romanos, eu vou ler ela um pouquinho mais que na íntegra, tá bom? Lá no versículo 18, carta Romanos, capítulo 8, versículo 18, diz assim, São Paulo diz, tenho certeza de que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória futura que vai se revelar a nós, em nós. Versículo 19. Porque a criação é em contínuos desejos espera esta revelação dos filhos de Deus. Versículo 20. As criaturas ficaram sujeitas à vaidade, não porque elas quiseram, mas por causa de quem as sujeitou, com a esperança de elas também serem libertadas da escravidão, da corrupção, para participarem da liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Nós sabemos que a criação inteira geme agora, como que em dores de parto. E não só ela, mas nós também, que possuímos o Espírito, como primeira dádiva de Deus. Gememos interiormente, esperando a filiação adotiva, a redenção de nosso corpo. Versículo 24. Nós somos salvos na esperança, mas esperança que se vê não é mais esperança.
Como é que alguém pode esperar aquilo que vê? Se esperamos o que não vemos, esperamos com perseverança. Por isso, o Espírito vem em auxílio de nossa fraqueza, porque ainda não sabemos como devemos rezar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que conhece profundamente os corações sabe que é desejo qual é o desejo do Espírito, porque ele intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados de acordo com a sua vontade. Os que ele conheceu previamente, também os predestinou a reproduzirem a imagem de seu filho, para que este seja o primogênito entre os muitos irmãos. E aqueles que ele predestinou, também os chamou, e aos que chamou, também os justificou, e aos que justificou, também os glorificou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Escolhido por Jesus é aquele que Deus o entregou a Jesus, mas é parte da vontade da pessoa acolher e fazer e colocar-se a caminho para viver essa vontade de Deus. Então, para a gente ser predestinado, Deus primeiro nos chamou, mas ele escolhe aqueles que aceitam. Ele não vai forçar a tua vida. Mas, se você escolhe continuar na vida de pecado, se a gente escolhe continuar na vida de pecado, infelizmente a gente sabe qual que vai ser o fim. Se a gente leu a palavra, a gente sabe muito bem o fim que é reservado para aqueles que escolheram viver no pecado. Ah, mas como é que eu vou saber se o que eu estou fazendo é pecado ou não? Deus vai te revelar, meu filho. No teu coração você vai sentir o peso da mão de Deus agindo. Esse peso que diz aqui no versículo, deixa eu localizar aqui ele exato. Hum, cadê? Que fala sobre pesa sobre mim. Eu peguei uma tradução um pouco diferente. Aqui, ó, no versículo 11 diz assim: Ó, afasta de mim o teu flagelo, diz o salmista pedindo para Deus. E continua: Pois sob a tua mão eu desfaleço. Ou seja, sob, o que quer dizer abaixo da mão. Sob é abaixo, ou seja, a mão de Deus pesa sobre. Ou seja, é assim que você reconhece que você está no pecado. A mão de Deus pesa. Quando a gente está cometendo pecado, quando a gente está na vida errada, pode ter certeza que no fundo da nossa alma, a gente sente o peso da mão de Deus sobre a nossa alma, sobre o nosso coração. E nesse sentido de sentir o peso, é que a gente se reconhece que a gente está no pecado. E sabe como é que Deus fala no nosso coração? É pela ação do Espírito Santo. Só que aí tem uma diferença. Se a gente quer deixar ser conduzido pelo Espírito Santo, a gente tem que largar a mão do pecado. Por quê? O que acontece? Um coração que que deseja a Deus não pode viver no pecado. Um coração onde o Espírito Santo de Deus habita não pode habitar o mal. Ou a gente é todo de Deus, a gente não é de Deus. Deus, ele toca o coração de todo ser humano. Mas ele permanece com o seu Santo Espírito e age com o seu Santo Espírito no coração que dá liberdade. Mas pensa comigo, o coração nosso é como se fosse um cômodo muito apertadinho que só cabe uma pessoa.
Ou é o pecado, ou é Deus. No nosso coração só pode caber uma coisa. Ou é o pecado, ou é Deus. Dessa certa forma. Tem um cômodo especial que deve se pertencer a Deus. Onde Deus age, não pode agir o pecado. Então, a gente tem que guardar, lembrar muito disso. Nós precisamos fazer penitência de tanto pecar. Como Nossa Senhora disse aos pastorinhos lá em Fátima, precisamos fazer penitência de tanto pecar. Precisamos entregar nossa alma a Deus, confiar nele de verdade, de coração sincero, e se arrepender mesmo dos pecados. Tem que pedir ajuda para ele, pedir para ele agir com misericórdia na nossa alma. Sabe por quê? Se a gente não tivesse que lutar contra o pecado, Jesus não teria sofrido tanto, mesmo sendo justo. Ele não teria morrido na cruz. E depois ter dito, antes ainda, quem quiser me seguir, tome sua cruz e me siga. Porque quem quer ganhar sua vida vai perder. Quem perder a sua vida por mim, vai ganhá-la. O perder a vida é perder a vida de pecado, é deixar morrer. Morrer na cruz o nosso eu passado do pecado. E se a gente voltou a viver do jeito que a gente vivia quando a gente estava no pecado, a gente tem que abandonar isso, porque a nossa vida é curta. É vaidade. Viver no pecado é vaidade. Como diz nesse versículo 20. Viver no lá de Romanos, capítulo 8. Viver no pecado é vaidade. Diz assim, né? As criaturas ficam sujeitas à vaidade. O que é a vaidade? É isso. Essa vida de pecado. Essa vida de prazeres momentâneos que passam. De colocar coisas no lugar de Deus. Colocar as pessoas abaixo dos pés para pisar em cima delas. De fazer maldade. De deixar o pensamento fluir. Pensamento mal. Em vez de deixar que o nosso coração seja conduzido pelo Espírito Santo. Por isso, é melhor, às vezes, muitas vezes, a gente calar para a gente não cair mais no pecado. Sabe? Talvez a tua penitência que você precisa de fazer ainda nesse tempo restante ainda que tem de quaresma é calar a tua boca, ficar quieto. Porque às vezes pode ser que você machucou tantas pessoas com o teu pecado, com a tua língua. Eu lembro até de um fato de São Felipe Neri, que eu acho que já comentei isso com vocês aqui, não sei se foi numa das lives ou se foi um dos episódios do podcast, que diz assim, que tinha um casal que estava falando muito mal, inventando muita mentira de um rapaz que Felipe Neri cuidava. O rapaz ele já tinha se convertido, ele já tinha largado a vida errada, mas esse casal começou a falar muitas mentiras sobre esse rapaz. Inventar histórias, aumentar muito. E aí espalhou esses boatos. Só que aí eles se arrependeram no coração e foram confessar. E aí Felipe Neri chamou depois os dois, que confissão era separado, né? Os dois juntos, é um só, separado do outro, e deu a mesma penitência para os dois. Falou, vocês dois vão pegar uma galinha e vão andar pela cidade toda, tirando uma pena e deixando a pena cair no chão. E depois vocês voltam aqui. Quando chegaram lá com a galinha totalmente despenada, chegaram e chegou para ele, ele falou assim, ó, então agora vocês voltam por todo esse caminho da cidade e vão pegar todas as penas. Aí falaram, mas as penas já voaram por causa do vento. Aí falou, e isso é a mesma coisa da tua palavra. Você faz muito boato, fala muita coisa ao mundo afora. Só que depois, para resolver o problema, não tem como resolver mais tão fácil. O teu pecado já deixou um lastro muito grande, um buraco muito grande, uma consequência enorme. Já voou a céu aos sete ventos, a todos os cantos da terra. E aí, para resolver, é só Deus na causa. É só Deus na causa. Entendeu? Isso não quer dizer que Deus ele vai agir dessa forma, resolvendo tudo no piscar de olhos. Sabe por quê? Porque também tem as barreiras dos corações humanos, do livre-arbítrio. Pode ser que aquela pessoa que escutou aquele boato, ela cedeu ao pecado também e vai continuar espalhando. Ou não procurou a Deus, não quis dar abertura para Deus, Deus que chamava no seu coração, olha, presta atenção, isso está errado, isso aí é esquisito. Deus falando no coração, essa pessoa ignorou Deus, não quis aceitar.
Então é nesse sentido que a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes o que vai nos levar à perdição não é só as ações que a gente faz com as mãos, é aquilo que a gente faz com a nossa palavra, com a nossa língua. Por isso que a gente tem que ficar de olho muito bem. Mas em contrapartida, o Espírito Santo também age no coração de uma forma parecida. Deus ele pesa a mão sobre os corações para que os corações reconheçam e se arrependam. E ele usa dos pregadores, de outras pessoas, para falar com essas pessoas, usa da palavra para falar com essas pessoas sobre essa vida errada que estão vivendo, para encontrar o caminho certo. Ensinam a fé. A fé a gente aprende pelos ouvidos, escutando os pregadores, escutando nossos padres, escutando nossos pregadores. E aí a gente se converte, batizado, procura confissão, confessa os nossos pecados, é perdoado. E aí deixa que o Espírito Santo age no nosso coração. E aí deixando que o Espírito Santo age no nosso coração, dessa vez a gente vai calar também, mas não para cair no pecado ou para piorar a situação do pecado. Não, vamos fazer pelo contrário, a gente vai agir de um outro jeito. A gente vai calar para deixar o Espírito Santo rezar em nós. A gente vai direcionar nossa oração, nossa voz, nosso pensamento para Deus e deixar que o Espírito Santo reze em nós. E assim a gente vai deixar de ser escravo da impureza, escravo do pecado. Porque se a gente deixa o Espírito Santo manifestar em nossa vida e a gente com nossas ações, a gente luta contra o pecado e luta para viver uma vida nova, aí sim a gente vai ser santificado. Porque diz assim no versículo 19, em razão de nossas limitações, lá em Romanos capítulo 8, e de nossas limitações naturais, empregamos todos termos bem humanos. Porque se outrora pertencesses vossos membros, oferecestes vossos membros como escravos da impureza, ou seja, escravo do pecado, e à desordem, até a anarquia moral, oferecei-os agora como escravos a serviço da justiça para a santificação. Ou seja, deixar de fazer maldade vai fazer o bem. E voltando aqui para o Salmo, continuamos aqui, diz aqui, né? No versículo, a partir do versículo 3. Silencioso não abria a boca. Aqui a tradução é um pouquinho diferente, mas ainda o sentido é o mesmo. Ante a tua conduta, eu me calei, porém a minha dor recrudesceu. Meu coração ardeu dentro do peito, o fogo se aqueceu, quanto eu pensava em minha língua, então pôs-se a falar. Revela-me, Senhor, qual o fim, qual o meu fim, qual será a medida dos meus dias, e deixai-me sentir quão sou breve. Na nota de rodapé, quando fala exatamente desses versículos, diz assim, né? À beira do túmulo, o doente queria reter as suas queixas para não escandalizar o ímpio, mas não resiste e põe-se a invectivar o Senhor, que não poupa a fragilidade humana, mas a recorrer a Deus e a conformar-se, o que é tanto mais admirável quanto não espera, quando não espera ainda a ressurreição. E aí, o que quer dizer isso? Cara, o cara que não aguentou, perdão pela palavra, ele não aguentou. Tava segurando para não reclamar, segurando para não reclamar, e aí não aguentou, sentiu tanto e que falou a Deus. Foi sincero. Mas em seguida, ele, no seu coração, ele foi colocando tudo na mão de Deus. Tudo na mão de Deus. E aí no versículo 8 diz assim: o que esperar agora, ó meu Senhor? Em ti depositei minha esperança. Liberta-me de todos os pecados. Não se riam de mim os insensatos. Ó, afasta de mim teu flagelo, pois pesa tua mão
pois sob tua mão eu desfaleço. Ao castigar o homem por seus erros, rói a sua beleza como a traça, pois todo homem não é mais que um sopro. Escuta, Senhor, a minha prece, inclina teu ouvido ao meu clamor, não seja insensível ao meu pranto. Diante de ti sou na terra um hóspede, qual todos os meus pais, um peregrino. Desvia o teu olhar e que eu respire, antes que parta e já não mais exista. A gente pode usar até esse salmo como uma forma de nos ajudar a fazer exame de consciência, antes da gente se confessar. Sabe por quê? Porque a gente precisa ter um coração contrito, humilhado e arrependido para poder receber o perdão de Deus. Se a gente não se humilhar, não tem como. A gente não recebe a graça do perdão de Deus. Não consegue. Se a gente não se humilhar, não reconhecer a nossa miséria, a gente não consegue ser perdoado por Deus. Sabe por quê? Porque o nosso coração é cheio de vaidade. A nossa carne é cheia de soberba. É tal ponto que até mesmo lá no Tratado da Verdadeira Devoção, né, de São Maria Guilhom de Montfort, Luís Maria Guilhom de Montfort, ele disse que o Espírito Santo, em nós, ele considera até a nossa alma, que é a nossa parte mais próxima de Deus, considera ela como carne. O nosso espírito, que é a parte nossa que é ligada um pouco mais com Deus, onde o Espírito Santo também junta com ela e nos toca, ela também tem carne envolvida, carne corrompida pelo pecado. Então a gente tem que entender que a gente é miserável e que o nosso tempo aqui está acabando. A gente não sabe se a gente vai morrer amanhã. A gente não sabe quando a gente vai morrer. Não sabemos. Mas Deus na sua misericórdia ainda está gritando por nós. Volta para mim. Volta, meu povo, para o teu Senhor. Não fechei vossos corações como Emeriba. Não feche o teu coração. Volta para Deus, ainda é tempo. Como diz aquela canção que a gente canta agora nesse tempo da quaresma. Eis o tempo de conversão. Eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos. Eis o dia de conversão. Entenda, tá na hora. Não deixa para depois. Santo Expedito, em uma ocasião que é até considerada milagrosa, não sei se vocês já viram a imagem dele. A imagem dele é ele com o peitoral de soldado, a armadura, pisando em cima de um corvo. E com as escritas em cima, hoje, hoje. O que quer dizer isso? O diabo apareceu para Santo Expedito sobre a forma de um corvo, tentando ele, falando para deixar para depois a sua conversão. Deixa para amanhã, ainda dá tempo. E Santo Expedito, reconhecendo a malícia do mal, ele pegou o corvo e pisou em cima do corvo e disse: não, é hoje. Hoje. Não deixe a tua conversão para depois, porque você não sabe se amanhã você ainda tem vida. E outro detalhe, como já disse outras vezes no podcast, você não sabe quanto você está perdendo de vida junto de Deus. Você não sabe o quanto que você está perdendo de tempo com Deus. É mais agradável você ter aqui na terra um tempo muito grande buscando a santidade junto de Deus, lutando contra o pecado e vivendo até mesmo a busca da santidade e vivendo uma profundidade cada vez maior na fé do que deixar para depois. Não é à toa que por causa disso, Santo Agostinho, ele em sua oração disse a Deus: tarde te amei, o amor escondido, porque ele reconheceu que pela tua idade, ele perdeu muito tempo longe de Deus. E ele podia ter sido muito melhor tendo vivido ao lado de Deus antes do que esse tempo, pouco tempo que restava para ele ao lado de Deus. Ele virou santo, sim, mas maior ainda seria a glória
Maior ainda seria a vida dele, melhor ainda seria a vida dele, se ele tivesse buscado a Deus desde a juventude. Você que é jovem, busca a Deus ainda agora. Busca a Deus com toda a tua força que você tem de vontade. Se você quer viver no radicalismo, você tem essa vontade de fazer, até mesmo de viver de madrugada rezando e tal, faça isso, se for necessário para a tua fé. Mas com o tempo eu sei que o Espírito Santo vai te ajudar a acertar o seu caminho, a viver de uma forma temperada. Mas às vezes é necessário ser radical. Eu lembro que no período que meu coração estava tão agarrado no pecado, antes de eu viver a minha conversão verdadeira, isso foi em 2017, por aí, 16, em que antes, eu conhecia Deus só pelo alto. Eu era cristão quase que de BGE. Por mais que eu participava de grupo de jovens, por mais que eu participava das coisas, a minha alma tinha se perdido tantas vezes de Deus. Eu já participei muito tempo da missa, depois eu falastei. Comecei a participar da missa pela metade, eu sem prestar muita atenção, a fazer minhas orações da boca para fora e por aí vai. Até chegar ao ponto de eu namorar uma menina, e aí dentro do relacionamento, a gente se machucou tanto, tanto por causa de pecado, que depois a gente teve um choque de realidade. A gente reconheceu tão errado que a gente estava, e a gente foi confessar nossos pecados, a gente terminou o namoro, e aí Deus me resgatou. Me resgatou assim, me chamou para ficar mais perto dele e viver profundamente com ele. E aí o que que aconteceu? Aí eu comecei a pegar de madrugada para rezar. Eu rezava de madrugada. Tinha dia que eu aproveitava que minha mãe tinha a chave da capela do Santíssimo aqui, e eu ia lá para a igreja, daqui minha comunidade, e rezar lá de madrugada na capela do Santíssimo, escondido. Mas eu entendi que isso foi a forma que na radicalidade, eu fui lavando minha carne, limpando minha carne, purificando minha carne, entendendo que até hoje ainda tem muita coisa que eu preciso melhorar, que eu tenho muita coisa para mudar na minha vida. Mas isso fez com que eu buscasse a Deus por amor. Eu conhecia o amor de Deus. Eu parei de buscar a Deus só por costume. Eu comecei a viver a buscar a Deus por amor. E aí eu comecei a ver a manifestação do Espírito Santo de verdade na minha alma, na minha vida. E através das minhas orações, que passaram a ser orações sinceras. Então, o convite de Deus para a gente hoje, nesse momento, é a gente abandonar o pecado, não deixar a conversão para depois e buscar essa vida nova que Deus nos deu. Ele quer que sejamos santos, sejamos imitadores de Cristo. Ele quer que nós sejamos conduzidos pelo Espírito Santo, que a gente mostre para o mundo quem é Jesus Cristo. Como é uma pessoa ser conduzida pelo Espírito Santo. É isso que Deus está prometendo para você. É isso que Deus sonha com você. Mas aí vai depender da tua vontade. Você quer viver uma vida nova? Você realmente quer viver uma vida nova? Se você quer, larga do pecado e viva radicalmente o Evangelho. São Francisco de Assis precisou largar o pai para viver o Evangelho, ao ponto de ser expulso. Pode ser que você não precise fazer isso. Mas depois ele, com temperança, ele foi reconhecendo caminho certo, acertando seus passos. Talvez você não precise de ser tão radical, de pegar toda a roupa que você tem e vender. Não. Mas o que você precisa de fazer é a conversão interna, dentro do teu coração. Rasgue o coração, mas não as tuas vestes. É isso que agrada mais a Deus. É isso. Seja sincero com Deus. Convido você agora a rezar conosco. Se você puder, feche os teus olhos. Se você não puder, agora entrega o teu coração, olha para a cruz aqui atrás, ou para alguma cruz que você tenha perto de você, ou olhe para o céu. Se você puder, escuta a nossa oração, nossa palavra, olhe para o céu, olha pela janela do seu quarto, se qualquer coisa, e reze agora diante de Deus. E faça a tua oração agora. Vamos lá? Fale aquilo que você queria entregar para Deus agora, com base nessa meditação. E eu vou interceder por você. Senhor Jesus Cristo, nosso verdadeiro Deus, verdadeiro Rei,
o Senhor nos libertou pela tua morte de cruz. Foi obediente a Deus até o final, deixando de lado a vontade da carne humana, que era de deixar que o cálice passasse sem tomar, mas pediu a Deus, Pai, para que fosse feita a vontade dele, não abandonando o caminho da cruz por amor a Deus e também por amor a cada um de nós, para nos ensinar que nós não devemos abandonar o sofrimento no sentido de dessa luta que é preciso ser feita para nos santificar. Senhor Jesus, ensina-nos a viver as nossas dores pela nossa santificação. Ensina-nos a nos mortificar, a morrermos para a vida passada do pecado todos os dias, para ressuscitarmos contigo, Senhor. Age em nossas almas o teu Santo Espírito. E, por favor, Senhor, ajuda-nos a preparar a nossa alma para que esse teu Espírito Santo age em nós, Senhor. Por misericórdia, Senhor, mostra-nos o nosso pecado. Ajuda-nos a nos confessarmos, Senhor. Confessar nossos pecados, a mudar de vida, Senhor Jesus. Ajuda-nos a ser santos como o Senhor deseja que nós sejamos santos, Senhor. E irrepreensíveis, Senhor Jesus. Senhor Jesus, e se em nossa alma pesa tanto a dor, Senhor, por misericórdia, acolha nossas orações. Ajuda-nos, Senhor, a viver a vida contigo, Senhor. Que nós não sejamos falsos diante de ti, Senhor. Como aquele que quer parecer forte, mas no fundo, não aguenta mais. Que sejamos sinceros contigo, Senhor. Ajuda-nos a revelar a ti, falar para ti com nossas palavras o nosso desejo de converter, Senhor. Porque por mais que o Senhor saiba o que está no nosso coração, ainda que a gente não fale, eu sei que o Senhor deseja ouvir a nossa voz. O Senhor que nos criou sem a gente, não quer nos salvar sem a gente, sem a nossa ajuda, Senhor. Então queremos te entregar a nossa alma e fazer o nosso esforço para buscarmos a Ti, Senhor. E queremos viver a Tua promessa, Senhor, de sermos filhos de Deus, de sermos conduzidos pelo Teu Santo Espírito e que na vida, aqui na terra, sejamos novos cristãos, para que as pessoas não vejam mais a gente, mas vejam o Senhor agindo em nossas vidas, para que o Teu Espírito Santo reze em nós, com gemidos inefáveis, inexprimíveis, e que a gente entregue a nossa alma a Ti, Senhor. E que em todas as nossas ações, em todos os nossos pensamentos, nossos sentimentos, a gente possa exalar o Teu cheiro, Senhor Jesus. Que as pessoas Te vejam em nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém, amém? Então é isso, gente. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado por esse dia. Robert, quer falar mais alguma coisa? Então é isso, gente. Muito obrigado por tudo. Não se esqueçam, né, de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar essa live. Se você puder, né, é, também, né, ouça o nosso novo episódio que saiu ontem. Toda quinta-feira tem episódio novo. Amanhã a gente vai fazer a live de novo. Eu acredito que talvez seja no mesmo horário. Mas para você saber direitinho o horário certinho, entra nas nossas redes sociais que a gente vai comunicar lá, se inscreva lá e a gente vai deixar também a estreia aqui no nosso canal no YouTube. Então é isso, gente. Muito obrigado. E vamos invocar a bênção de Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de nós, nossas famílias, nossos amigos, aqueles pelos quais a gente reza, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Muito obrigado, gente. A gente se vê amanhã. Até mais. Tchau.
Então é isso.